Estamos de volta com o nosso Portal do José, dando início a mais uma semana que eu desejo que seja ótima para você e certamente será. Você já deve ter observado que de uma semana para cá o astral no Brasil mudou bastante. Nós não tivemos nesse final de semana nenhum tipo de manifestação, nenhum tipo de publicação histérica, nenhum tipo de atentado, nenhum tipo de bravata. Todas essas criaturas estão percebendo que a justiça chegou, o impacto chegou. E essa gente que está sendo encaminhada para o lixo da história, eles terão muito tempo para ficarem refletindo na cadeia. Evidentemente, muitos entulhos ainda ficaram fora desse lixão. E esses entulhos têm que ser combatidos todos os dias, têm que ser mostrados para a sociedade, têm que ser desmascarados. É o que nós fazemos aqui no nosso portal. Então, os dias prometem ser muito melhores do que os dias que nós tivemos aqui com essa gente nos atazanando o tempo todo. Hoje, já comecei a semana aqui com vocês, fazendo uma live super legal com o Pedro Rousseff, que é vereador em Belo Horizonte e também sobrinho da ex-presidenta Dilma. Conversamos aqui sobre diversos assuntos, mostrando que ele tem uma consciência, uma percepção muito interessante de coisas que acontecem aqui no Brasil, fora do nosso país. Conversamos sobre a comunicação do governo Lula, sobre futuro do nosso país em várias questões. E também mostrou para todos nós que existem jovens aqui no Brasil que estão aí se envolvendo com a política, que estão cada vez mais ajudando outras pessoas a se conscientizarem também. Bom, dito isso, vamos aqui aos nossos temas desse começo de semana, porque tem muita coisa acontecendo. Vou abordar aqui situações que aconteceram ontem, algumas coisas que estão acontecendo hoje, mas antes de mais nada, é fundamental sempre convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco e venha participar aqui do nosso portal. Mande seu comentário, compartilhe os nossos vídeos, dê seu joinha e, se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, às vezes a gente tem fenômenos assim que a gente não percebe muito bem, né? Você está numa tranquilidade e não acontece nada, e aí você acha que tem alguma coisa estranha. A coisa estranha é justamente a gente ter sido tão atazanado nos últimos tempos por essa gente da extrema-direita e vê-los agora absolutamente recolhidos. Bolsonaro vai ao hospital sob forte escolta policial e boletim médico aponta quadro de anemia e pneumonia residual. Na primeira vez que deixou a prisão domiciliar após condenação, esse presidente foi recebido por apoiadores na porta da unidade de saúde sob os gritos de anistia já. E a foto aqui, né, tem a indefectível bandeira da pátria do Bolsonaro e do seu clã, né, a bandeira dos Estados Unidos aqui. Estão cercados aqui por um aparato de segurança por vários motivos, né? Primeiro, para ele não fugir. Segundo lugar, para ninguém tentar fazer uma besteira com a criatura para ele virar vítima de novo. E a cena serviu também como algumas coisas irônicas, né? Ele que sempre fez muitas motociatas, ontem foi uma motociata que nós gostamos de assistir, uma motociata escoltando a criatura para que ele não fuja e para que ele seja responsabilizado. E no final a saúde dele, né, foi mostrada ali como uma saúde muito débil, enfim. Mas não tem ninguém com dó do Bolsonaro, não. Churrasco ridículo e vinho. Treta continua no condomínio de Bolsonaro. Gente, não tem como você evitar que as pessoas comemorem, né? As pessoas têm consciência que moram lá no condomínio de Bolsonaro, querem vê-lo longe logo dali, porque ele está sendo um estorvo ali para aquelas pessoas. Então, ontem ele teve que escutar, depois que voltou do hospital, gente escutando musiquinha, cheirinho de carne ali na brasa, enfim, né? Gente muito feliz ali, comemorando, sem falar no trompetista que de vez em quando aparece para dar aquelas notas, né, que deixam a criatura sem dormir. Advogado de Trump critica a condenação de Bolsonaro e ironiza Dilma. Gente, olha só essa figura, que coisa bizarra, né? Advogado de Donald Trump criticou a condenação de Bolsonaro imposta pelo STF e ironizou a ex-presidente Dilma Rousseff. Gente, eu conversei, vocês viram aqui, quem pôde assistir, e quem não assistiu, assista a live com Pedro Rousseff. Ele tem tido contato permanente com a ex-presidenta Dilma. Ele falou, olha, ela não está nem aí. Eu acho até que ela teria todo o direito, né, de espizinhar nesse criminoso, nesse genocida, nesse assassino, enfim. Mas ela não fez isso. Ela deixou para lá a pessoa que já superou tanta coisa, né? Vai ficar preocupado com esse bandido. Esse bandido do Bolsonaro, agora a questão dele é com a justiça. Mas aí vocês vejam como é que essa gente da extrema-direita, eles monitoram as mínimas coisas.
Bastou a Dilma ter saído com o Leonardo Atushi numa foto que ele que publicou, comemorando lá, ou simplesmente brindando alguma coisa, que o advogado de Trump veio fazer esse tipo de reparo. Uma coisa totalmente absurda, indevida, enfim. Tem que cuidar lá da vida do presidente dele lá nos Estados Unidos, porque a batata do Trump está assando também, embora muitas pessoas ainda não tenham percebido isso. Uma das criaturas que está caladinha, né, depois de muita histeria, é o senhor Silas Malafaia. Mas, senhor Malafaia, o senhor que anda implorando para que o ministro Moraes devolva seus cadernos, nós saberemos em breve que coisas estão escritas nesses seus cadernos misteriosos. Nós temos certeza que não são apenas versículos bíblicos, né? E o senhor Silas, o que ele vai fazer daqui para frente? Será que ele vai querer atazanar nossos juízos de novo? Vai querer fazer manifestação? Fazer mais manifestação? Senhor Silas, sugiro o seguinte: reúna manifestantes, mas na frente dos quartéis, como vocês faziam antigamente. Vamos lá para frente do quartel, tenta ali, de novo, o artigo 142, tenta ali, anistia, né, o povo no poder. Mande essas aí, leve as pessoas aí para ver o que irá acontecer. Vocês estavam dizendo que Bolsonaro jamais seria preso, Mas bem, esperaram o contato veio. Mas tem mais gente querendo contato, né, gente? Nicolas incentiva a demissão de extremistas de esquerda. O movimento começou. Publicação fez parte de uma sequência de posts feitos pelo político no mesmo dia em que o estudante foi preso no interior do Espírito Santo após ter ameaçado o parlamentar de morte. Olha só, uma coisa é a ameaça, gente, ela precisa ter, no direito penal, a gente sempre trabalha muito com a raiz dos crimes, né? A motivação dos crimes. Uma ameaça, para ela ser responsabilizável penalmente, ela precisa ter algum tipo de idoneidade. A pessoa que está dizendo que vai fazer alguma coisa, ela precisa ter algum potencial de cumprir aquilo, que senão fica uma coisa que não pode ser classificada como ameaça, né? Você rogar praga, por exemplo, rogar praga não é ameaça. Você desejar que uma pessoa tenha um problema, que ela sofra algum infortúnio, tá? Isso aí não é ameaça. Isso é apenas uma coisa que está num outro nível de coisas, de pensamentos, vamos dizer assim. Mas quando se coloca uma situação concreta contra uma pessoa, por conta daquilo que ela pensa, aquilo que ela entende como sendo lógico, sendo racional, aí você está cometendo um crime. Senhor Nicolas e as pessoas que acreditam em Nicolas Ferreira, se vocês começarem a demitir pessoas por conta das suas orientações políticas, as suas preferências políticas, vocês poderão ser responsabilizados por danos morais, além da reclamação trabalhista. Você vai demitir uma pessoa com motivação política? Isso é um assédio moral. O assédio moral, além do empregador ter que pagar todas as verbas rescisórias, poderá ser condenado a pagar também por danos morais a esse funcionário. Então, sigam o Nicolas para vocês verem, senhores empresários de direita, o que irá acontecer com vocês na Justiça do Trabalho. Vocês vão tomar tanta pancada, vocês vão quebrar. Vocês querem quebrar por conta de Nicolas Ferreira? Bom, então quebrem, né? Gente, ontem no Fantástico teve uma matéria muito importante. Eu vou aqui compartilhar aqui com vocês alguns trechos, porque é uma matéria que alerta a sociedade para os riscos de eventuais anistias. A matéria mostra para a gente que todas as vezes que teve algum tipo de anistia, houve um golpe na sequência, houve uma ruptura institucional. A gente teve um problema institucional no nosso país. Então, como uma espécie de vacina, de antídoto, a matéria ontem foi muito positiva nesse aspecto e a gente tem que ressaltar isso quando acontece, né? Eles praticamente estão dizendo, olha, esse papo de anistia é a continuidade de um golpe. Vamos pegar um trecho dessa matéria aqui. O que há de inédito, talvez, nessa ação penal é que nela pulsa o Brasil que me dói. A presente ação penal é quase um encontro do Brasil com o seu passado, com o seu presente e com o seu futuro. Jair Bolsonaro foi condenado à prisão com 5 militares e 2 delegados por liderar uma organização criminosa. Dano qualificado contra o patrimônio da União. É importante eles mostrarem essas cenas, né? A gente nunca pode perder de perspectiva porque é que o Bolsonaro está indo para a cadeia. Ação de patrimônio tombado. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Os atos que compõem
O panorama espantoso e tenebroso da denúncia são fenômenos de atentado com relevância criminal contra as instituições democráticas. É o primeiro ex-presidente da República considerado culpado por tentar um golpe de Estado. Fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses. Quinta-feira, 4h30 da tarde, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, acaba de garantir maioria para condenar pela primeira vez um ex-presidente da República. Esse que é o ponto. Carlos Fico é um historiador, um pesquisador, um analista muito perspicaz de coisas que aconteceram ao longo da história do nosso país. E ele, nessa matéria aqui, ele explica o que aconteceu todas as vezes que tivemos uma anistia, ou se aliviou a vida de golpistas criminosos. Por tentativa de golpe de Estado. E a gente conversa com o professor de História do Brasil, Carlos Fico, do FRJ, que acaba de lançar o livro Utopia Autoritária Brasileira, que fala da história de golpes do Brasil. Professor, em 136 anos de história, quantos golpes de Estado viveu o Brasil? Foram 15 golpes, considerando esse último. Professor, desses golpes, quantos ficaram impunes? Todos ficaram impunes, porque, naturalmente, quando os golpistas são vitoriosos, não cabe falar em punição, porque eles estão no poder. E no caso das tentativas que fracassaram, houve impunidade em todos os outros 7 casos, porque o Congresso Nacional sempre aprovou uma anistia para os golpistas. A República do Brasil já começava com um golpe militar. No fim do século XIX, o Império estava em decadência e o Exército com moral alta depois de vencer a Guerra do Paraguai. Muito interessante essa linha histórica, né? Mostrando o que aconteceu, causas e consequências. Em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca depôs Dom Pedro II. 33 anos depois, em 1922, um levante promovido por integrantes do Exército tentou derrubar o presidente civil, Epitácio Pessoa. Os jovens oficiais Eduardo Gomes e Odílio Denis participaram da revolta dos 18 do Forte, o movimento tenentista, que foi fortemente reprimido pelas forças do governo. E aí é o seguinte, a matéria vai se desenvolvendo, mostrando que todas as vezes que foram anistiados, o golpe veio. Túlio governou com mão de ferro, resistindo à revolta constitucionalista, a chamada intentona comunista, e promovendo até um alto golpe. E a matéria Mas a oposição formada por muitos militares questionou a impunidade ao longo da história, pode explicar, em parte, o comportamento dos condenados esta semana por golpe de Estado. No Brasil, dar golpe sempre foi algo muito barato. Ou seja, como nós temos uma tradição, seja de impunidade em relação àqueles que estão no poder, seja de anistiar aqueles que tentaram e foram mal-sucedidos, né? O fato é que eles não tiveram qualquer constrangimento em deixar uma trilha de provas do atentado à democracia, do atentado ao Estado de Direito que estavam realizando. O ex-presidente Bolsonaro, capitão da reserva, foi considerado líder da organização criminosa e recebeu a maior pena, 27 anos e 3 meses. Depois, o general Walter Braga Neto, ex-ministro... Ou seja, a matéria foi muito elucidativa e educativa. de ordens de Bolsonaro e delator do processo, recebeu a pena de 2 anos de prisão, em regime aberto, em razão do acordo de colaboração premiada. A ministra Carmen Lúcia deu o voto que selou a condenação dos golpistas. O 8 de janeiro de 2023 não foi um acontecimento banal, depois de um almoço de domingo, quando as pessoas saíram a passear. O voto final, que estabeleceu o placar de 4-1, coube ao presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. Foram sucessivos atos perpetrados pelo então presidente da República para obter apoio de braço estratégico das Forças Armadas para o logro do plano. O ministro Luiz Fux foi o único que divergiu. Ele entendeu que o processo deveria ser anulado, argumentando, entre outros pontos, que a competência era da primeira instância. O voto do Fux, realmente, o Fux ficou queimadaço, gente. Não tem como salvar a reputação dele. Estou à mesa para acompanhar a leitura da sentença. Demonstrações de apoio institucional, dada a importância do momento histórico. Gente, ou seja, a matéria foi muito interessante e ela ajuda com que todas as pessoas entendam que esse discurso de anistia é um discurso de prorrogação da tentativa de golpe. Então, quanto mais a gente tiver essas informações e disseminar essas informações, mais a gente tira a legitimidade desses insanos criminosos de tentarem mais essa ferramenta para livrar essa gente da cadeia ou tirá-los da cadeia, né? Porque já tem gente que já está agarrada e não sai mais, né? Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Tem muita coisa aí para a gente começar com os bons ares essa semana, né? Um grande abraço, até lá. Tchau.